Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Você pode repetir comigo? Ele não está aqui. Você repete, você entendeu? Diga assim: ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite. Traga a revelação da palavra. Traga algo novo. Fale conosco aqui, Senhor. Eu repreendo todo mal, Senhor, todo espírito contrário contra a ministração dessa palavra. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Hoje se comemora, eu falo sempre se comemora, porque a gente precisa esclarecer algumas coisas. Eu quero nessa noite esclarecer algumas coisas. Hoje se comemora a ressurreição de Jesus, não é isso? Né? O mundo comemora isso. Eu gosto dessa data. Ah, pastor, como o senhor é crente? Eu gosto por causa do chocolate mesmo. Gosto de ovo de Páscoa. Fiquei feliz. Esse ano eu ganhei um monte de ovo dos irmãos. Os irmãos vão sabendo que a gente gosta. Estou cheio de ovo lá em casa ainda comendo. Eu gosto por isso, por causa do chocolate. Mas eu fico triste muitas vezes com algumas coisas, porque a gente sabe, isso é natural, que isso é uma data comercial, né? Assim como o Natal, que não é o dia do aniversário de Jesus, até porque Jesus não pediu para a gente comemorar o seu nascimento aqui na terra, porque o nascimento de Jesus aqui pouco importa. Importa que ele está vivo. Mas a gente comemora aniversário, e eu sempre digo, a gente não pode se isolar dessas coisas. Dizer, isso aí é data comercial, isso é coisa do mundo, e a gente não aproveitar o momento para evangelizar. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser conveniente quando necessário, e inconveniente também. Então a gente tem que aproveitar essas datas, não é para criticar que isso não é Páscoa, mas para nós aproveitarmos o sentido que ela deveria ter. O Natal, o nascimento de Jesus, mas muitas vezes as pessoas não comemoram e não cantam parabéns para o aniversariante, somente entre elas trocam presente. A Páscoa é a mesma coisa. Eu quero falar nessa noite, antes de nós irmos propriamente ao texto, sobre algumas coisas do sentido da Páscoa, que a gente precisa se atentar, que a gente precisa saber. A Páscoa, querida, é um nome, uma palavra hebraica, quer dizer Pessah, quer dizer passagem. Páscoa é Pessah, passagem. A primeira vez que houve essa Páscoa foi quando o Moisés, enviado por Deus, usado por Deus, tirou o povo do Egito. O Faraó tinha endurecido o coração, e na 10ª praga de Deus a Faraó, ao Egito, Deus disse: olha, se vocês não deixarem o meu povo ir, eu matarei todos os primogênitos do Egito. Essa era a praga, dentre outras pragas, da mosca, da rã. Então o Senhor disse para o povo dele, que aqueles que tivessem o cordeiro aspergido na porta, o anjo da morte não entraria naquela casa. Lógico, não mataria o primogênito. Então o povo tinha que matar o cordeiro, pegar o seu sangue e passar nos umbrais ou nos portais das portas. E depois eles tinham que se juntar e comer esse cordeiro. E assim foi a primeira Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, a passagem do anjo da morte, passagem de Deus sobre o Egito para matar todo o primogênito. E de fato isso aconteceu. Todo o primogênito do Egito morreu, menos aqueles cuja casa tinha o sangue do cordeiro aspergido. Depois o Senhor institui isso como uma festa sagrada, que o povo ia comer do cordeiro, em lembrança do pecado do Egito. Todas as vezes que eles participassem da Páscoa,
eles tinham que lembrar que eles tinham vivido escravos no Egito e que Deus libertou. E além do cordeiro foi incrementado ervas amargas e os pães asmos, para que eles lembrassem a amargura que eles sentiam pelo pecado, pelo sofrimento, pelo castigo que havia naquele lugar. O pão sem fermentos, sem pecado. Essa é a Pessá, essa é a Páscoa. Jesus se tornou Páscoa. O texto que nós lemos diz que Ele ressuscitou. Nós sabemos lá, eu gostaria até que os meninos colocassem aqui para mim, 1 Coríntios, por favor. Se puder colocar na linguagem de hoje, eu agradeço. 1 Coríntios 5, versículo 7. A Bíblia diz que o Cordeiro é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Eu estou querendo falar sobre os vários significados da Páscoa na Bíblia. Tem aí? A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 5, 7, joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. A Páscoa judaica era a lembrança do Egito. Lembrar que Deus tirou o povo do Egito. A nossa Páscoa cristã é Jesus. O Cordeiro que morreu lá no Egito para a salvação. É um Cordeiro Jesus Cristo, como diz o apóstolo João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa é Jesus. Mas o porquê então que nós comemoramos uma Páscoa com ovo de chocolate, com coelhinho? Querido, vou falar um pouquinho de história aqui hoje. Amém? Por isso que eu estou estudando história, que é para contar mais história ainda do que eu já conto. Os cristãos, depois que Jesus foi ao céu, eles saíam para pregar. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o chamado de Jesus para ontem, para hoje e para amanhã, até que Ele venha, amém? A igreja então, de Atos, saiu pregar o evangelho, toda criatura. O evangelho se dissipou, se disseminou, aliás, por todo o território da época, não só em Jerusalém, mas em Samaria, toda a Judéia, em Roma, em Éfeso, Corinto, todas as regiões o evangelho foi propagado. Durante 300 anos, o evangelho se propagou como nunca. Mas havia alguém que intentava contra esse evangelho. Chamava Império Romano. O Império Romano, ele não queria que o evangelho se propagasse, porque o evangelho trazia uma nova mentalidade, e isso não era interessante para o Império Romano. Pelo menos o evangelho, a gente tem que entender que no seu princípio deve trazer uma nova mentalidade, e não nos aprisionar numa mentalidade pequena, amém? A palavra de Deus diz que o evangelho deve renovar a mente e não aprisionar a mente. O evangelho é liberdade, não é escravidão, amém? Eu estou falando de evangelho nessa noite, eu não estou falando de religião. E então o Império Romano fazia de tudo, irmãos, para que esse evangelho ficasse paralisado. Porque o Império Romano, ele era pagão, adorava vários deuses. O evangelho agora levanta as pessoas desistindo de tudo, de trabalhar, de viver, por amor ao Senhor, por amor a Jesus. E isso causava espanto, causava transtorno. E alguém disse assim, o evangelho, os cristãos, melhor dizendo, venceu o Império Romano foi destruído.
O que eu quero falar nessa noite é que o Império Romano nunca foi destruído. E ele está aqui. Houve um homem, um imperador, Constantino, aquele da Constantinopla. Ele olhou e disse assim: a gente não pode vencer o povo, que são parecidos com Jesus. Então, Constantino tem uma ideia. Ao invés de o império dele ser um império político, ele torna um império religioso. Duas coisas que dominam o homem: a religião e a política. Eu posso dizer que a política e a religião andam de mãos dadas. E ele teve uma estratégia. E eu vejo crentes dizendo assim: nós vencemos o império, o evangelho foi tão forte que nós vencemos o império. Não, quem teve a estratégia foi Constantino. Ele então resolveu aceitar essa nova visão, esse cristianismo, esse povo que cresce, quanto mais mata, mais cresce. Constantino matava e o cristão prosperava, queimava, multiplicava. Eu não posso vencer esse povo, então eu me alio a ele. Isso é estratégia de guerra. Se você não pode com o inimigo, se associa a ele, junte-se a ele. E Constantino então declarou que o cristianismo era a religião do Império Romano. E ele disse: nós vamos criar uma religião universal. Não é universal do reino de Deus. Como que é universal, pastor, em grego? Universal em grego é católicos. Nós vamos formar uma religião católica, uma religião universal. Eu não estou falando aqui de denominação, estou falando da história. Uma religião universal, que se adapte a todos, que todos tenham acesso. Mas ele começou a enfrentar os primeiros dogmas da religião católica. Como que nós vamos fazer com os deuses nossos de cada dia? Ele então começou a mudar datas. Um dos deuses romano, pagão, eu anotei aqui, Mitra. Já ouviu falar de Mitra? Eu esqueci aqui da minha mente. Mitra era o Deus Sol. Todo clarear do Mitra, eles saudavam. Todo pôr do Mitra, eles saudavam. Eu já vi isso em algum lugar, de aplaudir o sol. E quando se comemorava a festa ao Deus Mitra? Dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, isso no Império Romano. Eu não estou contando balela, você pode pesquisar livros históricos, pesquisar. As pessoas trocavam presente, porque Mitra representava um novo raiar, um novo dia. E as pessoas então trocavam presente. Mas se a gente, imagine você no Império Romano, se você é Constantino, você vai dizer: e se eu declarar? Eles não vão querer, os cristãos não vão aceitar. Então esse dia é o dia de Jesus, é o dia que Jesus nasceu. E assim foram vários datas que são no calendário cristão feriado, que são comemorativos, a deusa Vênus e tantos outros. E havia uma deusa que ela marcava o início da primavera no hemisfério norte. Nós estamos aqui no outono. No hemisfério norte, não precisa entender, você pode dizer hemisfério, deixa para lá. No hemisfério norte é primavera. No começo de abril começa a primavera. A gente sabe, primavera parece que o mundo volta a viver, não é assim? No outono cai tudo, as plantas ficam feias, as árvores sem folha, e na primavera tudo começa a florescer. Então se comemorava a deusa
Ostera. No início da primavera, ela era a deusa da fertilidade e da sexualidade. E o maior símbolo de fertilidade, de sexualidade, é o ovo e o coelho. O ovo é uma coisa que interessante, a gente não explica. Como que pode uma aguinha coloridinha nascer um pintinho lá dentro? E coelho eu não preciso nem te explicar. Eu tive um que a pastora queria. Esse caso eu tenho que contar. A pastora queria um coelho, a gente casou, ela disse assim: eu quero coelho, eu gosto tanto de coelho. E aí eu comprei um coelho para ela, eu disse assim: olha, tinha 2 lá. Aí eu peguei esse aqui, o outro ficou. Ela falou: tadinho, pega o outro também. Eu falei para o homem: é 2 machos? Ela falou assim: é 2 machos, você pode levar, certeza que é 2 machos. E aí eu fiz uma gaiolinha, bonitinha. Eu descobri que os 2 machos eram 2 fêmeas, e que essas 2 fêmeas estavam prenhas, e que essas 2 fêmeas, cada um deu 6 coelhos. E aí nós fomos para 14 coelhos. Aí esses 14 coelhos cresceram e foram para 28 coelhos. Nova Andradina inteira comeu coelho lá de casa. Tinha uma mulher que ela gostava tanto de coelho, ela falou assim: eu queria um coelhinho para minha filha, ela levava. Depois ela vinha e queria para outra filha. Aí eu falei para a pastora, eu falei: amor, essa mulher está comendo os nossos coelhos. Se você perguntar lá na João Gil, a casa do coelho, eu acho que até hoje as pessoas vão saber onde é. Eles fugiam e voltavam em fileirinha assim, para casa. Não gosto de lembrar, Deus me livre. Eles comeram até, tinha um pé de cacto, até o pé de cacto eles conseguiram derrubar. Eles comeram tudo. O coelho se procria rápido. E isso era o símbolo de Ostera, a deusa da fertilidade. E aí então, Constantino adaptou ao calendário cristão essa data, o dia de hoje. Quando você ficava pensando o porquê do ovo, o porquê do coelho, eu te expliquei agora. Aí você vai dizer: pastor, puxa vida, a gente está comendo o ovo da deusa Ostera. E agora, pastor? A gente tem que aproveitar as coisas sem entrar nelas. Amém? Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque o diabo, ele nunca quer dar glória a Deus. Ele nunca quer dar honra a Deus. Você vê, nós estamos comemorando a Páscoa com ovo e com coelho hoje. Aí você dizer para mim que o Império Romano morreu, acabou? O Império Romano está aí até hoje e ainda tem sede, chamado Vaticano. Mas a gente tem que voltar, como a Bíblia diz, às veredas antigas. Aproveitar esse momento que todo mundo está adorando a deusa Ostera e adorar a Jesus. É interessante como o diabo, ele manipula as coisas. A Páscoa era amarga, hoje a Páscoa é doce. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: a nossa Páscoa não é ovo nem coelho. A nossa Páscoa é Jesus. Ah, pastor, nunca mais eu vou comer ovo de chocolate. Não tem jeito de escapar disso, viu? Foi tão feia a coisa que o Império Romano fez, irmãos, que a gente tem um dia da semana que é dedicado ao Deus Sol. Esse dia se chama domingo. O domingo não é um dia ensolarado? Não é vermelhinho? Não é verdade? Por isso que a gente não pode fazer nada domingo. A gente tem que adorar o Senhor. A gente tem que enfrentar o diabo e dizer: esse dia é o dia do Senhor. Por isso que os crentes antigos diziam assim: é o dia do Senhor. Amém? Mas vamos para Jesus. Ele é o nosso Cordeiro, Ele é a nossa Páscoa. O que nós temos que pensar no dia de hoje? O que a morte e a ressurreição de Jesus faz na minha vida? O porquê disso? A gente tem que pensar não só no dia de hoje, que é Páscoa, a ressurreição, mas todos os dias.
O porquê que Jesus morreu? Porque muitas vezes, irmãos, nós invalidamos a morte e a ressurreição de Jesus, por não conhecer a palavra de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Diga assim para Ele não está pendurado na cruz, Ele não está lá. Aquele Jesus que a gente vê lá na Câmara Municipal, Ele não está lá. A cruz está vazia. Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou. E o melhor de tudo, Ele não só ressuscitou, como Ele está vivo. Amém? Glória a Deus. E o que a morte, a ressurreição de Jesus tem a ver comigo? Primeiro a gente tem que lembrar o que Jesus passou. Porque se a gente não entender o sacrifício de Jesus, a gente não entende nada. Você consegue mensurar, entender que Jesus era Deus? Antes de ser homem, Ele era Deus? Não que Ele deixou de ser Deus, mas Ele era Deus que estava em uma glória. Muitas pessoas acham que Jesus passou a existir depois que nasceu através de Maria. Não, Jesus já existia. Quando Deus olha e diz assim: façamos o homem, ali já existe a trindade divina. Os unicistas vão dizer que não existe três, mas a minha Bíblia mostra que existe três. Jesus disse: olha, Ele me enviou e eu vou enviar outro. É três. Jesus já existia. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Jesus está presente em algumas situações. Quando a Bíblia fala o anjo com letra maiúscula, se refere a Jesus. Então Jesus lá lutou com Jacó, Jesus apareceu para Abraão. Fora a simbologia, Jesus é o cordeiro do Egito. Jesus é o Moisés que livra e resgata. Jesus está em toda a Bíblia. Jesus é o que nascerá de mulher e pisará na serpente no jardim do Éden. Jesus está em toda a Bíblia. Ele já era Deus, mas a Bíblia diz que Ele se fez homem. Ele se despiu da sua glória. A grande diferença da nossa religião para as outras religiões é que as demais religiões começa-se como homem se torna Deus. O nosso é Deus se torna homem. É muito fácil você subir, mas Jesus desceu. Jesus desceu. Ninguém consegue entender. A morte na cruz é loucura. Como pode um Deus, sendo Deus, se faz homem, habita com o homem e morre por ele? Se você pegar Mateus, capítulo 26 e 27, você vai ver que Mateus narra toda a trajetória de Jesus em 2 capítulos. Todo o sofrimento. Ele começa no capítulo 26 falando sobre o plano para tirar a vida de Jesus. Depois ele vai falar do pacto da traição com Judas. Depois ele vai falar da traição de Judas. Depois vai falar de Pedro. Depois vai falar de Jesus no Getsêmani. E no Getsêmani ele suou gotas de sangue, tamanha agonia. Depois vai mostrar Jesus sendo preso, Jesus perante o Sinédrio, Pedro negando Jesus. No capítulo 27, Jesus sendo entregue a Pôncio, Jesus sendo entregue aos soldados, Jesus carregando a cruz e Simão ajudando a carregar, Jesus sendo crucificado, a morte de Jesus. E ele termina no versículo 57 do capítulo 27, o sepultamento de Jesus. Tudo isso que Jesus passou teve algum objetivo, teve um sentido. E melhor ainda, Jesus deixou um legado, deixou algo através da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Tudo que Jesus passou, tudo, a Bíblia diz em Isaías 53 versículo 1, se você puder ler comigo: quem deu crédito à nossa pregação,
e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fazia dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado a matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Tudo que Jesus passou, diga para a pessoa que está ao teu lado, tudo que Jesus passou foi por você. Eu vou te contar rapidinho o plano de salvação. Deus criou o homem para viver com intimidade com ele. O pecado entrou na vida do homem através da serpente. O homem comeu pode ser maçã, pode ser jaca. Eu acho que era uma jaca. A Bíblia não fala que fruto. E o pecado entrou da árvore que Deus disse não coma. O pecado é por meio de desobediência. Ninguém peca sem desobedecer, amém? Então o plano original de Deus foi por terra. A adoração a Deus, o convívio, a intimidade com Deus se perdeu. E Deus então arquiteta um plano. E esse plano tem vários processos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que Deus tentou várias vezes salvar o homem, através de Noé, através de Abraão. Deus não tentou, tudo fazia plano, tudo fazia parte do propósito eterno de Deus. Nós pregamos aqui sexta-feira que Deus tem um propósito, e que nada vai impedir que o seu propósito se cumpra, amém? Você pode dizer isso para o teu irmão, diga assim: nada vai impedir o propósito de Deus na tua vida. Deus te criou para um propósito, e Ele vai fazer de tudo para que esse propósito se concretize. Então, querido, Deus estipulou que para o homem ter acesso a Ele, havia necessidade de derramamento de sangue. Só havia perdão do pecado por meio de sangue. E o homem então sacrificava um animal e podia entrar nos santos dos santos. Mas não era todos, somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Mas Deus não quer que um entre na presença. Deus não quer que somente um entre nos santos dos santos, amém? Eu sei que você está cansado, mas olha para o teu irmão e diga assim: Deus não quer que só um entre nos santos dos santos, Ele quer que todos. Diga assim: não é para o pastor, não é para o pessoal do louvor, é para todos. Então o sumo sacerdote entrava, havia a expiação do pecado por meio do sacrifício animal, mas Deus queria que todos tivessem acesso. Deus queria fazer um único sacrifício, então Ele enviou Jesus. Ah, pastor, a vinda de Jesus foi tremenda, operou milagres. O ministério de Jesus não é milagre. O ministério de Jesus não é cura. O ministério de Jesus é salvação, é reconciliação, é regeneração, é justificação, é santificação. Eu vejo muitas vezes a gente pregando para Jesus te cura. Esse não é o ministério de Jesus. Jesus cura, mas primeiro salva.
batiza. Amém? Então, como que Jesus, através do seu sacrifício, poderia comprar a nossa dívida? Porque a partir do momento que nós pecamos, nós demos legalidade, nós assinamos uma nota promissória em branco para Satanás, para ele poder fazer o que ele quiser com a gente, e a gente tinha uma dívida com ele. Mas Deus então resolve enviar um único sacrifício. Mas como que ele poderia nos representar? Ele tinha que ser homem, e ele tinha que carregar os nossos pecados. Jesus, na cruz do Calvário, estava com todos os teus pecados, e inclusive, se você não sabia, até com aqueles que você ainda não cometeu, que você vai cometer. Inclusive dos pecados dos teus filhos, dos filhos dos seus filhos, com os pecados da próxima geração, com os pecados até da última geração que habitará nessa terra. Todo pecado, a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou todos os nossos pecados. O que pesava para Jesus carregar não era a cruz. Alguém vai dizer, a cruz era pesada porque era de Barrabás. Não, o que estava pesado era o teu pecado, o meu pecado. Não foi os soldados romanos que mataram Jesus, foi o meu pecado, o teu pecado. Por isso que a morte na cruz é loucura. Como que pode um Deus, sendo um Deus, pegou o meu pecado? Ele toma os meus pecados e de uma vez por todas se sacrifica em nosso lugar. Amém? Diga assim para a pessoa que está do lado: Jesus morreu e sofreu pelos teus pecados. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, a quem vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 3,5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Hebreus 9, 26, 28 diz: de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado, a Bíblia diz, não havia nele pecado algum. Pastor, porque ele era Deus? Não, ele se fez homem. Alguém se questiona, Jesus, pastor, foi tentado em tudo, na área sexual, tudo. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, não havia pecado. Sabe por que Jesus não poderia ter pecado? Porque ele tinha que carregar o meu e o teu. E você deve se conhecer, você deve saber o tanto que você tem. Você imagine pegar o pecado de dois, aqui eu já não ando. Se pegar o pecado do irmão e colocar junto com os meus, eu já não ando, porque os meus já é um fardo. Imagine de dois. Mas Jesus pegou o pecado do mundo inteiro. Ele não carregou os pecados do crente. Ele carregou os pecados do crente, do católico, do espírita, do bandista, do ímpio, do ateu. Só que eles não sabem. Mas ele carregou todo o pecado. Todo o pecado. E foi para a cruz. Isaías diz que não havia nele formosura. Isaías diz que ninguém nem queria olhar para ele. Ele não veio para ser bonito, ele não veio para ser um glamuroso rei. Ele veio para receber os nossos pecados. Essa figura de Jesus aí, europeu, dos olhos azuis, cabelo encaracolado, barba ruiva, isso daí é invenção humana. Isso aí é de Michelangelo. E Michelangelo ainda fez o favor de colocar um lençol em Jesus, um Jesus afeminado de Michelangelo, ainda com lençol. Não, Jesus não foi crucificado com lençol. Ele foi crucificado nu.
Jesus não tinha nada. Jesus foi exposto pelo meu pecado, pelo teu pecado. Colocaram em Jesus coroa de espinho, açoitaram ele, e ninguém entendia. Os discípulos não entendiam. Como pode um homem sendo bom, que só prega milagre, como que pode ser castigado de tal forma? Jesus foi castigado por conta do meu pecado, do teu pecado. E Jesus, enquanto estava morto, foi lá no inferno. Eu fico imaginando o diabo. Toda vez que Deus vai fazer um plano, o diabo sabe que ele vai acontecer, mas ele não sabe como. Por isso você tem que ser, zíper na boquinha. Aprenda isso. O diabo sabe que Deus vai fazer algo, mas não sabe como. Ele não sonda os pensamentos de Deus. Ele não sonda os teus pensamentos. Ele sente. Ele sente. Ele sabia que Deus ia levantar um libertador do Egito, mas ele não sabia quem. Então o que ele faz? Mata tudo. Mas Deus separou Moisés. De novo, Herodes dá um decreto. Ele sabia que algo ia acontecer. Mata todos os meninos. O anjo aparece e diz assim para Maria: vai, sai vazada. E Maria e José escondidinho, andando, e o diabo sem saber de nada. Sem saber de nada. Isso é uma lição para você. Diga assim para o teu irmão: isso é uma lição para você. O diabo sabe o que Deus vai fazer, mas não sabe como vai fazer. Não dê pista. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Não dê pista. Você tem que ficar confiante. Por que a fé é tão importante? Porque o diabo vê tua fé e acha que você já está sabendo. Você engana ele, você não está sabendo de nada, mas você está tão cheio de fé, que ele olha e fala assim: não vou nem tentar. Não dê chance para o diabo entrar nos teus planos. Sabe como que ele fica sabendo? Quando você diz: e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E agora, eu estou no fundo do poço, não tem mais solução para mim, eu não vou resistir a esse problema. Ele vai ouvindo isso, tá? Então, fique quieto. Ele não sabe como Deus vai fazer. Ele imagina, ele acha, mas ele não sabe. Deus me separou para o ministério, e o diabo me colocou dentro de uma família doida. Um pai alcoólatra, que me espancava todos os dias. Ele sabia que Deus ia fazer, só que ele não sabia como. Ele não conseguiu. O diabo não sabia como Deus ia fazer. Ele não sabia como que Deus ia remir o pecado da humanidade. Jesus, querido, ficou 30 anos sem o diabo saber quem ele era. Como pode, pastor? Ele não sabia. 30 anos Jesus ficou escondido. Matou todos os meninos. Jesus fugiu com Maria e José. E ele volta e começa a ir no templo. O diabo: isso aqui é só um menino, um moço. Isso aí não é nada, isso aí não é ameaça para a gente. Ele não tinha aparência de rei, ele não tinha aparência de Deus. Ele era, como a Bíblia diz, um caniço agitado do vento. Está entendendo? Ele era qualquer um ali. Os demônios: a gente tem que olhar aquele homem ali, aquele nazareno ali. Aquele ali é de Nazaré, aquele ali não vira nada, não gaste energia com isso. Jesus não anunciou quem ele era. Aliás, Deus não anunciou quem ele era. Mas com 30 anos de idade, João batizou. E aí houve um decreto. Houve um decreto: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu vejo, irmãos, com os olhos espirituais, como que hienas correndo nessa hora. Ele é o remidor.
Os demônios, ninguém sabia que era Jesus, mas Deus olhou e disse: esse é o Salvador, esse é o Saltiteia Paneia. E o diabo então arquiteta um plano de emergência: vamos matar ele, vamos crucificar ele. Como ele vai salvar? Mas o diabo não sabia que pela morte ele nos salvaria. E o diabo entrou em Pôncio, e o diabo foi entrando no Judas, e Judas trai ele. Mas Jesus nada se espanta, tudo sabendo Jesus que era um plano de salvação. O diabo só vai saber o plano de Jesus, sabe que hora? Quando ele está na cruz. Isso é tremendo. Quando ele está na cruz, Jesus fala assim: diabo, você achou que me matou? Você achou que ia tomar a minha vida? Ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Pai, recebe o meu espírito. O diabo não matou Jesus. Jesus se entregou. Eu fico imaginando o diabo: é a vida dele, é com a vida que ele vai comprar. E Jesus então vai no inferno e diz para o diabo: cadê a dívida? Dá a dívida. E ele toma as chaves do inferno e da morte. Toma a chave do inferno e da morte. E ele toma a nossa dívida. E a Bíblia diz que nós não somos mais devedores de coisa alguma ao diabo. Aí você vai dizer para mim: ai pastor, me ferrei. Eu estava devendo para o diabo, agora estou devendo para Jesus. Ele é tão bom que ele pega a tua dívida e rasga. A tua vida inteira nas mãos do diabo ele toma. E ele pega a tua vida e diz: você não tem dívida comigo, você não tem dívida com a religião, você não tem dívida com o pecado, você não tem dívida com ninguém, você é livre para fazer o que você quiser. Pastor, então por que eu vou servir a Deus? Porque eu amo. Eu o amo com o amor que Ele me amou. E sabe o que é mais forte ainda? Que não é Ele que me aceita, é eu que recebo Ele. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Que amor é esse? Eis que estou à porta e bato. Ele diz ainda: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele ainda te chama, Ele ainda te convida. Ele ainda diz: você quer? Aleluia. Diga assim: através da morte de Jesus e ressurreição, fomos libertos da morte do inferno e recebemos um senso de imortalidade. Começa a dizer para o teu irmão, diga assim para ele: pela morte e ressurreição de Jesus, você é eterno. Ah, pastor, quantos que buscam a fonte da juventude? Eu achei. Eu não morro. Sabia disso? Eu não morro. Ah, pastor, o senhor vai morrer? Não, o meu corpo cai, mas o meu espírito permanece para sempre. Jesus conquistou isso. Amém? Diga assim: através da morte e ressurreição. Diga para outro: foi nos dado uma nova esperança, uma nova e viva esperança,
a humanidade não havia mais esperança. Mas Ele é a nossa esperança. Quem é a tua esperança? Não é o Lula. Não é Lula 2018. A minha esperança é o PSOL, pastor. O PSOL vai chegar na presidência. Será? Minha esperança, pastor, é o Temer. Ô querido, que esperancinha que você tem, hein? Que é a tua esperança? Jesus é a nova e viva esperança. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos dá vida. Amém? Diga sim por irmão: com a sua morte e ressurreição, Ele nos dá o poder de vitória sobre o diabo. Vou te dizer uma coisa, fique esperto. Se você é daqueles que fica assim: o diabo se levantou, o diabo suspendeu, então é porque você não crê na cruz e na ressurreição, porque Ele já pagou tudo. Você tem que olhar para o diabo e dizer: diabo, você não me tem mais. Diabo, você não tem mais os meus filhos. Diabo, você não tem mais a minha casa. Jesus já pagou o preço. Pastor, eu tenho medo do diabo. Se eu levantar contra ele, ele vai levantar contra mim. Não, ele já está vencido. João, ele é bonitinho, João. 1 João 4,4 ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior, filhinho amado, é o que está em você, do que o que está no mundo. Chega de medo. Romanos 8,31, 7. Se Deus é por nós, você sabe isso, quem será contra nós? 37 diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você não é vencedor pela tua força. Nós estamos hoje na época do evangelho, do coaching. Se esforce, lute. Não, que se esforçar. A Bíblia diz assim que Deus dá os seus enquanto dorme. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu vou fazer uma campanha de 7 dias, uma novena. O que você tem que fazer? Você tem que usufruir da intimidade do Pai. Oh querido, você tem que ter mentalidade de filho e não de servo. Diga uma pessoa que está lá, diga assim: você é filho e não servo. O servo trabalha para comer. O filho chega: papai, mamãe. Não é assim que o filho chega? É assim. E Deus ainda dá dia, que Ele fala assim: que pai que o filho vai pedir pão, vai dar pedra. Deus gosta de mimar gente. Deus, eu não aguento vocês me pedindo pão. Você acha que eu vou dar pedra para essa coisinha fofa? Eu não sei vocês, mas eu sou xodó de Deus, sabia? Porque Deus me colocou num lugar onde o diabo queria me matar. Eu levei tiro. Olha que bonito esse testemunho, né? Levei tiro, mas eu explico, não foi assim um tiro. Aí meu pai estava nervoso, ele resolveu atirar no nosso pé, no pé meu e da minha mãe. E aí eu aprendi a dançar catira naquele dia. Eu nasci com uma doença e todo mundo disse assim: esse menino vai morrer porque ele tem mal de semioto. Já ouviram falar? Eu não morri. Eu tomava uma bezetacil por dia, 7 vezes por semana. E eu só chego a uma conclusão: se aqui estou eu, é porque eu sou xodó de Deus. Cuidado de falar de mim, hein? Jesus disse assim: eu morri na cruz. Lucas 10,19. Para vos dar a autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quarto lugar,
Diga assim pro teu irmão: Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vitória sobre o pecado. Você acha que o pecado te domina? Você é vitorioso sobre ele. A Bíblia diz em Romanos 6,4: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse novidade de vida não é mandamento, não. Sabe quando que o pecado te escraviza? Eu não estou dizendo que você não vai viver sem pecado, mas sabe quando o pecado te escraviza? Quando você não tem identidade de filho. Quando você entende que você é filho, você diz: pecado, você não tem domínio, você não tem autoridade, você não me pertence. Não quer dizer que você... Sabe o que eu tenho visto, irmãos? A igreja ensinou durante muito tempo você tirar o pecado. Eu tenho que tirar, eu tenho que me santificar. Isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. A Bíblia diz assim, por meio de João eu li aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira, Ele tira o pecado da tua vida. O amor de Jesus tira o pecado, tira a vontade da carne. Por escolher amar, você não peca. Você acha que Deus quer que você viva uma vida conflituosa? Eu fico imaginando quem fica preso no pecado. Um pecado, eu não posso nem ver, o outro pecado ali. Você acha que Deus morreu na cruz para você viver assim? Como que eu faço, pastor? Vai para a cruz, se crucifica lá e fala: Jesus, não quero mais. Pecado, você não tem domínio mais na minha vida. Pare, querido, entenda o que eu vou dizer. Pare de lutar com o pecado. Deus não te criou para lutar com o pecado. Jesus já venceu o pecado. Tome posse da cruz de Jesus na tua vida. Romanos 8, 10, 11 diz: ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Por isso que a palavra de Deus diz: o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Como que eu faço? Vai para o Espírito. Vai para o Espírito. Pastor, o pecado. Vai para a oração. Vai para a adoração. E o pecado já não vai mais fazer parte da tua vida. Amém? Em último lugar, diga assim: Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar um grande poder, com o resultado da ressurreição. Efésios 1, 18 diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, é o Espírito que habita em vós. E você acha que existe dificuldade? Jesus, pelo Espírito que habitava nele, venceu a morte e o inferno. E você acha que você não consegue vencer um problema? É o mesmo Espírito. O que eu tenho que fazer então, pastor? Se entregar a esse Espírito. Andar no Espírito. Andar no Espírito, se entregar ao Espírito, deixar o Espírito ter primazia. Diga para a pessoa que está do lado: você não precisa se esforçar para nada, só depender do Espírito. Se coloca de pé. O Ministério do Louvor, vem aqui, por favor. Gostaria que nós adorássemos o Senhor aqui na frente.
Remova esse gasofilaço para mim. Gasofilaço não, esse balcão, esse negócio. Deixa eu pegar meu chofar. Vamos adorar a Jesus aqui. Aqui tem alguma coisa que é escrito não toque? Não, né? Então pode chegar aqui. Pode chegar mais perto aqui. Nós vamos dizer que o Espírito Santo é bem-vindo. Pastor, por que nós estamos aqui na frente? Eu quero que você adore o Senhor. E eu quero que Ele traga, através do Espírito dEle, a obra de Jesus na tua vida. Deus não te chama para viver uma vida de escravo, de servo. Ele te chama para viver uma vida de filho. O filho recebe o cuidado do pai. O filho recebe o amor do pai. É esse Espírito que nós vamos clamar nessa noite. nosso amigo Santo Espírito. Aleluia, venha aquecer, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo teu poder. Aleluia, vem manifestar os teus sinais, Senhor. Declare.
Você que está esperando o soprar de Deus, diga: esperamos pelo teu soprar. Nessa noite, é nessa noite agora. O teu povo. Mais uma vez, mais uma vez. De novo. Faz de novo. Peça, faça hoje. Faça hoje. Faça hoje. Vem me tocar. De novo faz. Nós clamamos. Mais uma vez. Mais uma vez. De novo faz de novo. O teu povo clama a ti. Oh, o que dizer? O que fazer? Vem sobre nós. Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vier aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aleluia. Ministério do Louvor. Fica só eu e o Gabriel aqui. Vocês vão ministrar. Ministre as vidas aqui. Oh, pastora, ministre. Ministre. Vamos, gente, é para agora, hoje. Seja ministrado nessa noite. O que dizer? O que fazer quando ele vier aqui? Mais que ser bem-vindo, vamos outra vez.
Canta la marabá. Gostaria que os irmãos formassem grupo de 3 pessoas. Forme grupos de 3 pessoas, por favor. Abraça aí 3 pessoas. Fica junto com 3 pessoas. É só 3. 3 pessoas. Três pessoas. Junta com 2 lá, eu deixo. 4 eu deixo. 2 não. 4 eu deixo. Junta aqui também. 4, 2 não. Gostaria que você ministrasse na vida da pessoa que está com você. Declare algo sobre a vida dele. Abra a tua boca. Declare algo sobre a vida dele. Sobre a vida dela. Ore pelo teu irmão aí. Aleluia. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Oh, Espírito Santo, ministra na vida dos seus filhos, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo. Aleluia. Ministra na vida dos seus filhos, Espírito Santo. Aleluia. Ministra, Espírito Santo. Aleluia. Ministra, Espírito Santo, na vida dos seus filhos. A unção do Senhor, a glória do Senhor. Ah, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo, na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministra, Espírito Santo. Ministra na vida dos seus filhos, Espírito Santo. Ministra na vida dos seus filhos, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo. Aleluia, ministra, Espírito Santo. Ministra na vida dos seus filhos, Espírito Santo. Ministra na vida dos seus filhos, Espírito Santo. Ministra na vida dos teus filhos, Espírito Santo. Ministra. Aleluia. Senhor, derrama a unção do Senhor sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai abraçando o irmão e indo para o seu lugar. Abraça 1 ou 2. Abraça 3. Vai para o seu lugar aí. Toma assento. Ele está aqui, amém? Obrigado. Glória a Deus. Se você não foi ministrado ainda, o Espírito Santo te ministra nessa noite. Você não precisa ser tocado, você não precisa ser ativado, não. Você já é ativado pelo Espírito Santo. Amém? Nós já vamos encerrar. Alguém coloca as ofiláceas aqui para mim. Você que for ofertar, dizimar, já pega o seu dízimo, a sua oferta aí na sua mão. A Bíblia diz assim que ninguém contribui por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você tem que dar com alegria a sua oferta. O dízimo, a Bíblia diz assim, que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo, ele é para manutenção do templo. Amém? O templo tem manutenções. O dízimo é para isso. Ninguém paga a bênção. Inclusive, um dizimista sem entendimento, dificilmente ele prosperará.
porque tem que ter entendimento. A oferta, a gente sempre fala isso aqui, você não oferta para Deus te dar, você oferta porque Ele te deu. A oferta desde o início ela é gratidão e não busca. Eu não dou por aquilo que Ele me dá, eu dou porque Ele já deu. Amém? Glória a Deus. E falando em oferta, eu preciso lembrar os irmãos das cadeiras. A gente está comprando cadeira para a igreja, umas cadeiras mais resistentes. Eu não sei o que está acontecendo, os irmãos dessa igreja estão... Essa cadeira, até 10 anos atrás ela servia, agora não está servindo. Não sei o que acontece. Eu sento nela, ela é uma cadeira carinhosa, ela te abraça. Ela te abraça e te puxa para trás. Misericórdia, pastor. Cuidado com essas cadeiras, irmão. Essa cadeira aí, ela derruba gente. Amém? Você promete para mim, se um dia você quer essa cadeira, você não deixa de vir na igreja? Você vai passar vergonha, você vai querer, não. Ela está velhinha, essa cadeira tem 10 anos. A gente vai comprar novas cadeiras. Eu pedi para aqueles irmãos que foram ofertar, passe a oferta para mim das cadeiras até o dia 10. A gente quer comprar cadeiras para a igreja. Nós começamos com 20, agora nós estamos querendo 30. Eu conversando com os irmãos e o tesoureiro hoje aqui, no início do culto, no ensaio aqui, eles falaram assim, por que a gente não compra 50 e já enche a igreja? Que aqui a gente tem 52 cadeiras aqui, agora. A gente colocaria todas, para que os irmãos do fundo não ficassem sem cadeira, porque as novas a gente vai colocar na frente. Eu não sei, das duas uma, ou os irmãos vão migrar para frente, ou alguma coisa vai acontecer, né? Mas, quem sabe, Deus é que sabe todas as coisas. Eu tenho uma bênção para contar. A princípio, quem está vendo isso é o irmão Leandro e a irmã Camila comigo. A gente está sentando junto e vendo, porque o meu Leandro comprou essas cadeiras, é de lá de São José do Rio Preto, e ela é muito boa, porque a gente olha assim, parece as mesmas cadeiras, toda cadeira ISO, parece tudo igual, mas não é, tem uma que tem estrutura melhor, e essa dá estrutura melhor. E nós tínhamos dito de 90 a 100 reais cada cadeira, mas nós tínhamos visto a princípio na cor azul, com ferro prata, cromada, não era prata mesmo, e nós conseguimos, com a graça de Deus, um desconto, porque nós vamos comprar preta, é uma cor mais comum. Então vai sair R$78 cada cadeira. Amém? Isso é bênção. Só que eu gostaria de pedir uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa, como é que diz? Desafiadora. Eu quero desafiar você essa noite. Porque quando eu disse de 90 a 100, alguns irmãos deram 100. Você que já ficou de doar as cadeiras, dê pagando 100. Ô pastor, misericórdia. Para a gente poder comprar as que a gente precisa comprar. Amém? Então você, pastor, eu não posso, nem precisa me fazer a reza. Você não pode? Amém. Glória a Deus. Deus vai te abençoar. Nós não vamos colocar uma cadeira branca para você. Eu não vou nem ficar sabendo quem não deu. É Deus, isso é Deus. Você que quer ofertar, você que está sentindo no coração de fazer tal coisa, oferte. E a gente está recolhendo até o dia 10. Eu peço aos irmãos, a gente vai fazer um pedido. Se for 30, amém. Se for 50, glória a Deus. Aí a gente já coloca tudo aqui. Depois só fica mais 50, porque a gente tem que comprar mais depois, né? Para poder encher a igreja. Aqui, esse lugar aqui da casinha aqui, ó, não é para ter essas coisas, é para ter cadeira assim, ó. Amém? Aqui também não é para ter essa mesa de som, é para ter cadeira. A mesa de som a gente pendura, a gente faz alguma coisa. Para pôr cadeira, encher a cadeira aqui. Então, irmãos, primeira coisa, aqueles que forem ofertar, pastor, eu vou ofertar depois do dia 10, não tem problema. Eu estou falando para as pessoas que vão participar dessa primeira remessa de cadeira, amém? Alguns irmãos já inclusive já ofertaram. Eu ofertei as minhas. Aliás, eu estou aqui, minha ofertinha aqui. Vou ofertar 5 cadeiras. As 5 cadeiras lá de domingo passado, retrasado. Eu estou ofertando hoje aqui 5 cadeiras, a casa de 100. Deus me deu a oferta, amém? E eu vou querer ofertar mais ainda, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu estou pedindo, não é algo que eu estou pedindo para os irmãos, não é algo que eu estou fazendo também, tá? Então eu peço que os irmãos passe para o Gabriel tesoureiro, passe para ele, para Gabriel, eu vou participar dessa primeira remessa, para a gente ter pelo menos uma noçãozinha de quantos que a gente vai pedir, para a gente começar a fazer as coisas já organizar, amém? Não vai ofertar, não precisa, logicamente você não precisa falar nada, né? Óbvio. Agora, eu preciso que todos, isso aí dá para quem não tem condições de ofertar, dá para fazer. Eu preciso que você ore. Tudo aqui na igreja é feito debaixo de oração. Tudo.
tudo é feito debaixo de oração. A gente tem que fazer coisas práticas. Eu não sou daqueles também que ora e cruza os braços, não. Eu sou daquele que faz, que vou pôr a mão na massa. Mas eu preciso também de respaldo em oração. Vamos orar, para Deus nos dar essa cadeira. O milagre pode acontecer. Amém? Ele vai acontecer, aliás. Vamos orar a Deus para que seja feito do jeito que Ele quer. Amém? E você que fica, ai meu Deus, a gente vai começar tudo de novo, igual quando foi construir aqui, vai começar cadeira, tudo de novo. Eu já falei para o tesoureiro, eu falei assim, olha, depois do propósito da cadeira, a gente precisa juntar 10 mil. Ele fez assim com os olhos, porque eu quero pôr ar-condicionado aqui na igreja. Agora eu senti empolgação. Pastor, não faz isso, vamos primeiro nas cadeiras. Mas eu já estou lá na frente, entendeu? E Deus vai dar. Irmão, você vai lá na Concórdia, você manda puxar tudo que foi comprado lá. Tem 30, 40 mil que foi comprado lá, fora outras coisas que foi comprado em outro lugar. Esses dias eu mandei puxar, eu falei, da onde saiu isso? Eu sei, Deus deu. Deus vai nos dar. Todas as coisas Deus vai dar. Nós precisávamos, irmãos, o ano passado para fazer essa cobertura aí, nós precisávamos, não lembro mais agora o valor, mas nós precisávamos um X aí. Deus deu. Deus deu. Eu nunca vou explorar os irmãos, isso irmão pode ter certeza. Por exemplo, a estrutura aqui do lado, eu não estou falando para mim vangloriar não, é para os irmãos saber que eu estou junto com os irmãos. Da estrutura que foi feita aí, todas as telhas eu dei. Ficou 4 mil reais. Eita, pastor, o senhor está bem, hein? Irmãos, quem tem cartão tem tudo. Eu poderia estar andando com um carrinho um pouquinho melhor, mas aí eu e a pastora, a gente se juntou, falamos, não, vamos comprar as telhas. Nós compramos a telha. Irmãos, eu chorei, fizeram em 10, aí você sabe, né? 400 reais por mês estou pagando. Acho que falta 5 ou 6 ainda, só. Estou querendo que vai acabar, em nome de Jesus. Amém? E eu já estava acostumado, porque essas daqui eu também dei. E assim Deus vai fazendo. As telhas do lado de cá também dei. E Deus vai fazendo. Amém? Eu estou desafiando os irmãos. Desafiando a fazer uma oferta de cadeira. Pastor, eu ia dar 3 cadeiras, mas agora o senhor falou que 78, não faz isso. Dá aquilo que você propôs no teu coração. Amém? Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar bênção, em nome de Jesus. Então até o dia 10, hein, irmãos, a gente vai fazer um pedido. O que tiver é o que a gente vai pedir. Amém? E eu creio que Deus vai prover. Vamos colocar de pé? Deixa eu orar abençoando. Todas as ofertas e dízimos, a gente ora. Aqui eu oro na hora. O Gabriel depois na casa dele, ele ora também pela vida dos irmãos. Ainda aqueles que não colocam o nome, é colocado diante de Deus. Aqueles que ofertaram. Amém? Senhor, eu peço em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar os dizimistas. O Senhor vai ver, Senhor, eu peço abençoar os ofertantes. Dereme canta lama, soroi canta lamahas. Dereme canta lamahu, de cantará, de canta lamahai. Dereme canta lama, sure canta lamanas. Assim diz o Senhor. Tu pensas que entregarás hoje o teu último dízimo. Disseste isso no teu coração. Mas assim diz o Senhor. O Deus que proveu até hoje, proverá o amanhã. De canta lamarrais. Senhor Deus, abençoe a tua igreja. Derrama a unção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Multiplique em nome de Jesus. Amém. Quem for trazer o dízimo, Gabriel já vem aqui rápido. Não precisa nem pedir, eu pedi para você. Os irmãos vão receber, vão entregar a oferta, aliás, receber a unção. Amém?
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Recebe no teu altar essas ofertas, em nome de Jesus. Amém? Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Nós vamos orar encerrando. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Qual é a tua mentalidade? Tem que mudar a mentalidade. Saia daqui com mente de filho, não escravo. Irmãos, sabe quando você é elogiado e você sai assim cheio? Jesus morreu por você na cruz. Nada pode resistir. A Bíblia diz assim, que Deus nos fez por cabeça e não cauda. Saia daqui diferente. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado pela manifestação do teu poder. Obrigado pela manifestação da tua glória e graça. Recebe o nosso louvor por este culto. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Dê a vitória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, teus filhos tenham uma semana abençoada, cheio da unção, cheio da glória do Senhor. Que aqueles que forem fazer negócios essa semana, que o Senhor abençoe. Aqueles que forem vender, que o Senhor abençoe. Aqueles que forem comprar, que o Senhor abençoe. O Senhor abençoe aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão fazer coisas essa semana, Senhor. Que o Senhor prospere eles, em nome de Jesus. Que seja uma semana de vitória, de bênçãos, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço no irmão.